Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu vim trazer uma palavra do Senhor. Estava eu analisando, examinando as escrituras, como diz a palavra, e eu precisava gravar para falar com alguém, porque eu vejo que isso acontece muito e às vezes passa batido. Às vezes a gente sente, e é tão comum a gente ouvir as pessoas falar que a gente precisa perdoar, que a gente precisa liberar o perdão, mas hoje eu me deparei com uma situação onde eu queria compartilhar com você diante dessa palavra. No livro de Marcos 14, 3, fala que Jesus estava em Betânia. Jesus é ungido em Betânia. Então, a partir do capítulo 14, versículo 3, vem nos dizer assim: E estando ele, Jesus, em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: Para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. E Jesus, porém, disse: Deixe-a, porque a molestais. Ela fez uma boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e pois fazer-lhe o bem, e podeis fazer-lhe o bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então, o que nós vemos aqui? Uma mulher que tinha ali algo precioso guardado num vaso de alabastro. Era um perfume caro, era um unguento, um nardo puro, que naquela época era muito caro, se conquistava com muito esforço, e era algo que era vendido e comprado por um valor muito alto. Então, claro que Judas ali estava ali no meio desses homens que estavam ali, começaram a murmurar e disseram que era desperdício, que ela estava desperdiçando algo que ela poderia vender. Mas só essa mulher entendia o quanto que Jesus era importante para ela. Essa mulher, ela quis se derramar, ela quis exaltar, ela quis glorificar. Ela quis fazer o que nós deveríamos fazer todo momento, se derramar aos pés de Jesus, para que ela pudesse sentir, mostrar para ele o amor que ela tinha por Jesus, o quanto ele era importante para ela. Isso era uma maneira de exaltar, de exaltação. E ela em nenhum momento hesitou em entrar ali na presença de todos e derramar o unguento, algo que ela tinha ali guardado, reservado para um momento especial, e ela ali derrama sobre a cabeça de Jesus. E Jesus depois ele afirma que ela ungiu o corpo dele, preparou o corpo dele para a sepultura. Então nós vemos aqui uma mulher que se derrama na presença do Senhor. E é isso que nós devemos fazer todos os dias. É esse perfume que exala. No momento que ela derramou aquele perfume sobre Jesus, aquilo ali exalou, encheu aquele lugar da glória do Senhor. Porque ali ele pôde sentir a verdadeira entrega daquela mulher. E aí veio-me algo que quando a palavra diz que a gente deve perdoar, e a gente vai analisar o nosso coração, e a gente vai falar: nossa, mas eu não tenho nada para perdoar. E quando você se derrama, quando você abre o coração para Jesus,
Ele vai nas áreas, ele visita as áreas que você precisa ser trabalhada, as áreas que precisa ser tocada, as áreas que precisam ser transformadas dentro de você. E aí eu fui numa situação que aconteceu comigo há muito tempo atrás, eu era menina ainda. E aí eu me derramei em lágrimas, porque ali é como se eu tivesse guardado aquele momento e aquilo tivesse ficado registrado, porque estava registrado no meu subconsciente. E aí eu consegui, o Espírito Santo me levou lá para me liberar perdão para duas pessoas que estavam nesse cenário. E eu não tinha, eu não lembrava, para mim era algo que eu não tinha que perdoar. Então eu tô compartilhando essa experiência com você, que através da entrega, da sua entrega diante dos pés do Senhor, quando você derrama o seu melhor, quando você derrama o que é valioso na presença do Senhor, você alcança a presença do Espírito Santo. Ele vai tocar na área que você precisa liberar perdão. Às vezes você nem sabe, mas aí quando toca naquele assunto, quando você volta lá atrás, naquela situação, é onde dói. E quando dói, precisa ser curado. E aí foi aonde eu entrei na presença, liberando perdão, liberando essas pessoas e fechando toda a porta, toda a legalidade, para que o inimigo não tenha nenhuma brecha para trabalhar na minha vida. E ali eu pude entender, e eu quis compartilhar isso com você, porque toda entrega, ela gera cura, ela gera transformação, ela gera algo que somente o Espírito Santo pode trazer para a nossa vida. Não tem remédio, não tem terapia, não tem sessão, descarrego, não tem nada disso que possa fazer você alcançar essa essência do Pai. Não tem. Isso somente o Senhor Jesus. Enquanto você entrega, Ele transforma. Enquanto você entrega, Ele trabalha na sua vida. Enquanto você entrega, Ele vai mudar a sua história. Por isso que quando a gente se entrega na presença, que quando a gente fecha todas as portas, todas as brechas, pode ninguém estar vendo. Isso é algo no secreto, isso onde ninguém está vendo o que está acontecendo. Mas o que importa é que você está deixando o Espírito Santo trabalhar sobre a sua vida. E depois, quando você perceber, tudo isso que você está vivendo já passou. Porque era necessário que você se entregasse para que Ele pudesse trabalhar. Então não há cura, não há transformação se não tiver entrega. E isso é no secreto. Não é na internet, não é no Instagram, não é no Facebook, é no seu momento de entrega com o seu Pai. É no seu momento de intimidade com o Senhor. É esse relacionamento que você precisa ter. Amém? Essa é a palavra. Eu quis compartilhar isso porque bateu muito forte. Eu sei que tem pessoas que vão se identificar, tem pessoas que precisam fazer essa entrega para ser curadas e para que todas as portas e brechas sejam fechadas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Se quiser relatar algo, se precisar de uma palavra, se precisar conversar, eu estarei aqui. Pode me mandar mensagem no privado. Amém? Deus abençoe o seu dia.